Meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando a Justiça contraria o INSS em decisões de incapacidade, esse é um assunto muito importante porque tem muita gente sofrendo com relação aí às negativas no INSS, principalmente agora com esse pente fino, que está sendo bem rigoroso, hein, pessoal? Eu estou pesquisando aqui, estou vendo informações que a coisa está feia. Vamos lá, quando a decisão do INSS é contrária à incapacidade alegada pelo segurado, é possível a Justiça buscar a reversão desse posicionamento. Muitas vezes a análise pode não refletir corretamente o real estado de saúde desse segurado e torna necessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir que a pessoa receba a assistência necessária. É um absurdo isso, né? Não deveria ser assim, mas infelizmente acontece. A Justiça ela pode ser acionada e irá apresentar evidências e argumentos necessários para sustentar a incapacidade desse segurado. Em muitos casos, o juiz responsável pode determinar a decisão da concessão do benefício por entender que a análise do INSS não foi adequada. Existe aí a perícia judicial, né, contra o INSS, que é um processo importante do sistema judiciário que visa garantir que uma avaliação médica garanta aí os direitos desse segurado. Essa prática envolve a avaliação de um perito judicial que irá analisar as condições de saúde desse segurado e determinar se ele cumpre ou não os critérios estabelecidos em legislação para continuar recebendo aí, por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. A perícia judicial, pessoal, ela é a mesma coisa que o INSS, tá? No INSS é um médico perito e na Justiça também é um médico perito. O que diferencia é que na Justiça muitas vezes são médicos especializados, tá? Em alguma área da medicina. Já no INSS a maioria são clínicos gerais. Agora todos são médicos e todos respondem a mesma ética e a mesma legislação. Agora, o porquê dessa diferença é fácil você distinguir, porque o médico perito do INSS ele é um funcionário público do INSS. Já o perito judicial, ele não é funcionário nem do INSS, muito menos da Justiça. Ele é convocado pelo juiz e ele recebe cada vez que ele vai fazer, por exemplo, uma perícia, um diagnóstico. Então ele não tem vínculo nenhum empregatício. Isso faz com que essa isenção dê muito mais credibilidade. Nos casos da perícia judicial, que é uma ferramenta essencial para garantir que a justiça seja feita, assegurando que os segurados recebam o que têm direito, a perícia judicial contra o INSS também pode ser utilizada em processo de revisão, quando o segurado considera que seu benefício está, por exemplo, um cálculo está de forma incorreta e que está sendo negado indevidamente. Aí já não é uma perícia de incapacidade, quando é questão de cálculos, tá? O juiz também pode chamar uma pessoa responsável da sua confiança para fazer esses cálculos de maneira correta. O perito judicial será responsável para avaliar documentos apresentados, realizar exames necessários para determinar se a decisão do INSS está ou não de acordo com a lei. Muitas vezes os segurados se deparam com a negativa dos benefícios de incapacidade, mesmo possuindo laudos, documentações que comprovem a sua condição, exames, relatórios, mesmo assim eles ainda enfrentam o problema. Diante disso, é comum que se recorra à justiça para garantir os seus direitos. No entanto, o que temos visto é que em muitos casos a justiça também tem se posicionado favoravelmente ao segurado, contrariando as decisões do INSS. Isso ocorre devido ao quê? A falta de análise adequada por parte do INSS, que muitas vezes nega o benefício de forma arbitrária, sem levar em consideração a real condição do segurado e muito menos dá direito à defesa desse segurado. É importante ressaltar que a incapacidade para o trabalho é um direito assegurado em lei e que deve ser reconhecido de forma justa e transparente, garantindo o acesso ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez, a todos os benefícios do INSS. Em caso de doença ou acidente que resulte em incapacidade para o trabalho, muitas vezes a solicitação desses benefícios no INSS ela é vedada sem nenhum critério. E você olha, às vezes, indivíduos, né, comparando a situação de um indivíduo e do outro, tá, o caso explícito, fisicamente, mentalmente, que essa pessoa está impossibilitada ao trabalho, e mesmo assim o perito que deveria ser responsável e ético na sua avaliação, acaba negando mesmo assim o benefício. Essa decisão sobre a incapacidade de um indivíduo ela é contestada por diversos
juízes, desembargadores dentro do INSS que reconhecem a falta de critério para a avaliação dessas condições desses segurados. Por isso que a justiça é tão solicitada. Vocês vejam, o ano de 2023 foi 4 milhões de processos somente contra o INSS. Aí o INSS reclama que eles negam o benefício e o segurado recorre à justiça. É muito simples resolver esse trabalho. É somente o INSS fazer o que deve ser feito, respeito ao segurado, uma perícia de verdade, uma avaliação verdadeira, que ele vai constatar que o segurado está incapacitado, que ele tem direito ao benefício e acabou. E faz a parte dele, que ninguém procura a justiça. E a justiça também está com processos também até a tampa também, já não consegue mais uma resposta tão rápida. Nós temos aí processos de incapacidade que demoram de 18 a 24 meses, mas da maneira que está caminhando, provavelmente vai aumentar esse prazo, porque a justiça tem um limite também na quantidade do seu sistema, quantidade de funcionários. Não é tão simples assim. Acaba a negligência e a irresponsabilidade do INSS acarretando diversos problemas, não só na ordem da vida desse segurado, emocionalmente, financeiramente, mas também na parte do Poder Judiciário. Quer dizer, alguma coisa tem que ser feita, tem que ser mudada. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que esse recado tenha sido importante, tenha sido um alerta. Não deixe de correr atrás do seu direito, tá? Um benefício de incapacidade é direito seu. Ninguém está te dando nada de graça e o INSS não é casa de caridade, não. Para você ter direito ao benefício, você tem que preencher requisitos. E a partir do momento que você é um contribuinte, um trabalhador, e você preenche os requisitos, é direito seu a receber o benefício. Quando o segurado ele é doente e ele consegue restabelecer o seu benefício através de uma sentença judicial, ele deve receber o benefício de forma ordenada pela justiça e não tem essa de ficar enrolando, de ficar demorando, de ficar achando justificativa. Ah, não deu tempo, teve um problema, falta funcionário. Isso não existe, tá? Ocorre que o INSS muitas vezes ele não vem cumprindo a sentença e ao invés de reativar e restabelecer e conceder o benefício, além de não obedecer, né, a ordem judicial, ainda manda o trabalhador para uma perícia e na maioria das vezes ele indefere o que já foi reconhecido e reafirmado pela Justiça Federal. Isso é um absurdo. Nós estamos aí à beira de um pente fino, todo mundo sabe, né? Inclusive você que nos acompanha aqui no canal já viu muitos alertas com relação ao pente fino, como vai funcionar, quando vai começar, quais são os benefícios que vai ser chamado, quem não pode ser chamado. Se você não viu, acompanhe todos os vídeos aqui no canal. Então veja bem, além de não cumprir a ordem judicial, pode, por exemplo, convocar esse segurado para passar de uma perícia, sem nem mesmo ter implantado o benefício, e cessar o benefício que não foi nem implantado. Nesses casos, o segurado tem direito, né, ao benefício dos modos judicial. Afinal, a sentença transitou em julgado. Portanto, o segurado, e principalmente se você tiver um advogado, tem que estar atento a tudo isso, tá? Ao pedido de cumprimento de sentença, fazendo com que o INSS ele cumpra, né, o processo que culminou na reativação do benefício, tá? Um advogado, pessoal, a gente fala que não é necessário você entrar na Justiça Federal com um advogado, você mesmo pode entrar com ação. Só que nesses casos é bom ter um advogado, tá? Portanto, executem o INSS, olha, cobrem multa. Dependendo do caso concreto, ainda lhe cabe um pedido de danos morais, como nós já falamos, tá? Caso você sofra graves consequências pelo não cumprimento da ordem judicial por parte do INSS, as multas pelo não cumprimento de sentença, e veja bem, danos morais e financeiros, tá? Você muitas vezes aí tem famílias que são despejadas por não pagar aluguel. Muitas vezes, por quê? Porque foi cessado o benefício do INSS indevidamente. Acontece. Quer dizer, você tem um prejuízo moral, você tem um prejuízo financeiro e você tem direito a entrar na justiça e cobrar tudo isso, tá? Apesar de vantagem de você pedir um benefício do INSS na justiça, entrar na justiça também, pessoal, é aquilo, né? Não garante que você vai ter o benefício concedido, né? Não é aquele papo, se o INSS não conceder, vai na justiça que você consegue. É que na justiça você tem mais liberdade, por exemplo, para análise e credibilidade, né? Porque um juiz vai seguir a lei, né? E o juiz, todos nós acreditamos na imparcialidade, né? Após a negativa do INSS, você pode entrar você mesmo com a ação, né? E esse juiz imparcial vai analisar todo o parecer,
toda a documentação que você anexar no processo, inclusive o indeferimento do INSS, né, que deve estar, por exemplo, numa carta que você vai receber, tem que estar anexado e mostrar quais são os motivos que o INSS alegou. E nesse caso, o que o juiz vai fazer? Ele vai analisar esses documentos e vai entrar com o processo, por exemplo, nomeando um perito judicial quando há um indeferimento da perícia. Vamos lá, você passou pela perícia e foi indeferido. Você tem que voltar ao trabalho? Tem, pessoal, tem que voltar ao trabalho, sim. Se você ficar mais de 30 dias, inclusive, sem retornar ao trabalho, pode dar abandono de emprego. Isso é sério, tá? Ah, mas a empresa não aceita que eu volte a trabalhar. Tudo bem, a empresa não aceite, ela que conteste a decisão do INSS de ter te dado uma alta indevida, e ela que tem a responsabilidade de pagar o seu salário enquanto ela estiver com o recurso, tá? Isso serve para benefício de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, como também para aposentadoria por invalidez, né? Porque pode acontecer, o aposentado por invalidez ele se recuperar, passar na perícia e o perito dá uma alta e ele tem que retornar à empresa. Isso acontece, tá? Lembrando sempre, quando é doença ocupacional, 12 meses de estabilidade, tá, pessoal? Bom, o auxílio-doença, quando ele é indeferido pelo INSS, o segurado retorna ao trabalho, tá? Ele tem direito, por exemplo, num caso que ficou com uma sequela que não seja permanente, mas que reduza a capacidade sua de trabalho, de receber um benefício indenizatório chamado auxílio-acidente. Inclusive, muita gente não sabe que tem direito, né? Muitas vezes o perito dá alta para esse segurado, ele com essa sequela que diminuiu a sua capacidade, ele aceita a alta, volta ao trabalho e não exige nada. Por quê? Exatamente por falta de conhecimento, exatamente por não ter paciência de assistir um vídeo como esse, acaba perdendo dinheiro. Por quê? Porque o auxílio-acidente, ele vai receber junto com o salário na empresa, né? Ele ficou com uma sequela que diminuiu a sua capacidade de trabalho, mas o perito sabe que ele pode continuar trabalhando, dá a alta, mas o perito não cumpre a obrigação, que seria dar a alta do auxílio-doença e conceder o auxílio-acidente. Agora, quando ele faz isso, ele já testa o conhecimento desse segurado. Se é um segurado que sabe o que está falando, vai falar: opa, peraí, doutor, eu fiquei com uma sequela aqui que reduziu a minha capacidade e eu sei que por lei eu tenho direito ao auxílio-acidente. Pode ter certeza que o perito vai encostar na parede e vai pensar duas vezes em dizer não para você, né? Mas como as pessoas às vezes não estão interessadas em ter conhecimento, né? Nossa parte nós fazemos. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está de olho em tudo que a gente fala para ter esse conhecimento. Você que presta atenção no vídeo, você que busca conhecimento, né? Eu tenho certeza que você vai saber exigir os seus direitos. Bom, qual que é a diferença, por exemplo, de uma perícia do INSS para uma perícia judicial? A primeira coisa que nós temos que falar, né? O perito judicial, ele não tem vínculo com o INSS, diferentemente do perito do INSS, que na maioria são clínicos gerais, concursados, né, funcionários públicos do INSS, que recebem pelo INSS. Se tiver que puxar para um lado a sardinha, para que lado que vocês acham que eles vão puxar? Agora, esses peritos judiciais que são nomeados por um juiz para fazer uma avaliação, eles não têm vínculo nenhum com o INSS, né? E o que eles vão avaliar? Eles vão avaliar toda a documentação, eles vão avaliar a sua condição de saúde. Por isso é sempre muito bom estar com documentos fundamentados, né? O nome seu completo, o nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, CID da doença que você está, um histórico da lesão, né? O que a lesão ou a doença está incapacitando, uma projeção, né? Se é temporária, se é permanente, que você precisa, né, de um tratamento. Tudo isso fundamenta o diagnóstico da sua saúde. Tudo isso é favorável quando o juiz pegar um processo e ele olhar. E nós já falamos, muitas vezes o perito judicial, ele pode dar um laudo desfavorável a você. Ele pode dizer: não, eu não reconheço a incapacidade. E aí, perdeu o processo? Não, não perdeu o processo, né? O juiz, ele leva em consideração o laudo pericial judicial? Sim, mas ele pode ter outra convicção através da documentação que você entrega, que é essa documentação que nós falamos que deve estar bem fundamentada, para ele tirar uma outra convicção. Ele tem lá um laudo perfeito, diagnosticando a sua condição de saúde, histórico cirúrgico,
tratamentos que você fez, remédios que você tomou, o acompanhamento que você faz, tudo isso. Ué, mas espera um pouquinho, esse segurado ele faz tudo isso e o perito aqui que eu nomeei está dizendo que ele não tem nada, então tem alguma coisa errada. É por aí, tá, pessoal? Então o juiz, isso dentro do artigo 479 do Código de Processo Civil, diz que o juiz não está vinculado diretamente ao laudo pericial. Só que tem uma coisa, quando ele vai utilizar da sua própria convicção em outros elementos, ele justifica até qual foi os motivos que levaram, né, a ele desconsiderar a posição do perito, né, e considerar outros fatores, tá? Nesses casos que o perito nega, por exemplo, na justiça, fica na mão do juiz. Agora, quando o perito nega no INSS, né, a incapacidade, você vai entrar com recursos, né, que o INSS disponibiliza, requerimentos, fazer uma reclamação na ouvidoria, ligar no 135, pedir uma nova perícia, entrar na junta de recursos. Todos esses recursos são disponibilizados pelo INSS, né? A junta de recursos é o último, né, recurso que você tem dentro do INSS e pelo histórico não muda, né, a decisão desses peritos. Então fica difícil, o último recurso que a pessoa tem vai ser recorrer à justiça em um processo judicial. Sabe como é que é? Emocionalmente não é fácil, é demorado, tá? Causa uma ansiedade, um estresse muito grande, porque você vai ficar aí pelo menos de 18 a 24 meses, quando é um processo relativo à incapacidade, né? Que você está incapacitado para trabalhar. E outra, você não pode trabalhar, porque como é que você tem um processo na justiça dizendo que você está incapaz e está trabalhando, né? Então, é aquilo, né? A mesma coisa que o INSS anda fazendo aí. Ah, está demorando a perícia, está liberado para trabalhar. Ué, mas peraí, então você não precisa passar na perícia de incapacidade? Porque se você está trabalhando, é uma pegadinha, né? Muita gente está entrando nessa, está voltando ao trabalho enquanto não faz a perícia no INSS. Quando chega na frente do perito, o que você estava fazendo? Ah, eu estava trabalhando. Ué, então você não está incapaz, né? É o que o perito vai falar. E realmente você não está incapaz, porque se você está trabalhando, né? Então dentro do INSS são esses recursos que você tem. Chegou na justiça, o processo é demorado, tem fases, vai ter perícia judicial, o juiz não tem prazo para dar uma sentença, tá, pessoal? Não adianta ficar no pé do advogado, não adianta ficar ligando toda semana para o advogado para saber uma resposta. É demorado mesmo. Com relação a atrasados, nós já falamos, né? Também o INSS costuma recorrer para não pagar os atrasados. Ele entra numa instância recursal aí, que pode demorar mais 3 anos para você receber os atrasados. Então não é fácil, pessoal. Segurados do INSS estão encostados na parede, não tem para onde correr. Quando a sentença é favorável, o juiz dá a sentença, o INSS tem de 30 a 45 dias para fazer a implantação do benefício, né, e o primeiro pagamento. Pelo menos isso, né? Quem está na reabilitação profissional não pode ter o seu benefício cessado ou pagamento cancelado, tá? Quem o juiz determinou uma data de cessação de benefício, né, depois da sentença, o INSS não pode chamar e cessar esse benefício durante a perícia, tá? Enquanto houver, né, estiver dentro do prazo determinado pela justiça. Então são esses recursos, né? Aposentados por invalidez com mais de 60 anos, que já fizeram 55 anos e estão recebendo o benefício há mais de 15 anos, e portadores de HIV estão livres de perícia, né? Isso são chamados aí os aposentados definitivos. Por quê? Porque a lei garante que essas pessoas, nessas condições, né, não passem mais por perícia no INSS. Gostou do nosso vídeo? Dá um like, deixa aí o seu reconhecimento ao nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que está no INSS, um conhecido, um familiar, um vizinho. Indique o canal para essa pessoa, ela vai ter bastante conhecimento. Você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre comigo, muitos desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida e a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.